Olá, bom dia. Estamos aqui para fazer uma live agora na segunda-feira, dia 29 de março, às 7 horas da manhã, no horário de Mato Grosso e 8 horas, horário de Brasília. Essa live é sobre a responsabilidade do profissional da contabilidade. E eu preparei aqui uma aula, preparei aqui uns slides. Daqui a pouco eu vou dividir a tela aqui com vocês e vou estar explicando quais são os tipos de responsabilidade, os tipos de obrigação que o profissional da contabilidade tem com o seu cliente, com terceiros e com o fisco, a tão chamada responsabilidade solidária tributária que os fiscos estão imputando para os profissionais da contabilidade, referente a multas e até a tributos que os clientes não estão respondendo por eles. E o contador está respondendo solidariamente por essas obrigações. Queria convidar você a, se não se inscreveu, aqui no canto aqui direito tem a logomarca aqui do Recurso Raiz, você pode estar clicando em cima que ele já vai aparecer o ícone inscrever-se no canal. Clique e se inscreve no canal. Vamos dividir aqui a tela, o chat está aberto, se alguém quiser mandar alguma pergunta, o chat está aberto e eu vou estar ali observando o chat para responder as perguntas para vocês. Eu elaborei esse tema a pedido de vários profissionais da contabilidade, que eles queriam entender se a responsabilidade que ele tem com o cliente, aquela responsabilidade por ele ter cometido um erro, por ele ter atrasado uma entrega de declaração, por alguma coisa desse tipo, essa responsabilidade entre cliente e contador, se é a mesma responsabilidade que acontece quando o cliente, a empresa, ela não paga o tributo, ela não envia as informações corretamente, ela omite alguma informação que deveria constar nas escriturações e na contabilidade. Se essa responsabilidade tributária solidária é a mesma que tem entre cliente e profissional. E eu trouxe aqui o material, fiz umas pesquisas, tem uma legislação para ser observada e eu quero compartilhar isso com vocês, colegas da profissão contabilidade. A primeira coisa que a gente precisa entender e ter o conhecimento é que existem 4 tipos de responsabilidade. A responsabilidade civil, que é essa responsabilidade entre contador e cliente, entre você, profissional da contabilidade, e o seu cliente, chama-se responsabilidade civil. Tem a responsabilidade criminal, quando você colabora no intuito, você tem ciência que você está colaborando com o cliente, com a empresa, para algum tipo de crime, seja ele sonegação fiscal, ocultação de bens, lavagem de dinheiro, qualquer tipo de crime desses previsto na legislação, são crimes previstos na legislação, e você fica ligado aqui porque tem um crime previsto no Código Penal que muitas das vezes acontecem com o profissional sem ele perceber, sem ele ter a noção que aquilo ali é um crime. Já já eu conto para vocês. Tem a responsabilidade profissional, que é fiscalizada pelos órgãos da fiscalização da profissão contábil, que é o sistema CFC-CRCs. O que é essa responsabilidade profissional? É uma responsabilidade sobre o código de ética e as normas que regulam a profissão da contabilidade. Por exemplo, você não pode fazer contabilidade para um cliente sem ter um contrato formal, um contrato formalizado entre você e o cliente. Isso é uma regra que está prevista lá na profissão contábil. Por exemplo, você não pode exercer a profissão contábil de escritório sem ter registrado o seu escritório lá no Conselho de Contabilidade. São normas básicas, são normas tranquilas de serem observadas. E a tão chamada responsabilidade tributária que está sendo imputada pelo fisco. Essa responsabilidade é uma responsabilidade de terceiro, uma responsabilidade solidária. Primeiro o responsável é a empresa
e o segundo responsável é o profissional da contabilidade. A gente vai entender aqui se essa responsabilidade ela é automática, se ela é correta, se todas as legislações que dizem sobre essa responsabilidade estão corretas ou não estão corretas. Para a gente começar, vamos falar aqui. Se você está aqui ao vivo e tiver algum colega que quer assistir, que você acha interessante ele assistir esse tema, tá no comecinho aqui, você pode compartilhar, clica aqui, copia o link e compartilha com seus colegas. A responsabilidade civil é uma responsabilidade entre contador e cliente. Qual que é essa responsabilidade? Vou dar um exemplo prático aqui. Vamos sair um pouquinho da legislação e vamos para a prática. Por exemplo, você recebeu toda a documentação, você é contador, recebeu toda a documentação do seu cliente e começou a fazer ali as escriturações. Hoje, atualidade, tem muitas obrigações acessórias que têm que ser entregues ao fisco e todas essas obrigações têm prazos. Geralmente, esses prazos são já em sequência, tem prazos já que começam nos primeiros dias úteis do mês seguinte. Qualquer atraso nessa documentação entre o cliente e o contador pode ocasionar algum tipo de atraso. Mas supomos aqui que o cliente entregou a documentação perfeita no primeiro dia útil do mês seguinte, onde você tem que apresentar as obrigações. Por alguma imprudência ali, algum atraso, algum motivo dentro do seu escritório, essa obrigação não foi entregue, foi atrasada. E esse atraso gera uma multa, uma penalidade. E, geralmente, essa multa cabe à responsabilidade civil. Mesmo que você envie a multa para o seu cliente recolher, ele pagar a multa, ele tem o direito, perante a responsabilidade civil prevista no Código Civil, ele tem o direito de entrar com uma medida de restituição, de ressarcimento, por causa que essa é uma responsabilidade solidária entre o profissional da contabilidade e o seu cliente. Essa responsabilidade, eu queria destacar aqui alguns temas, que é a imperícia, a negligência e a imprudência. Nesse caso que eu falei aqui, foi uma imprudência ou uma negligência, porque você atrasou, você tinha todos os documentos para fazer a obrigação e você atrasou, então você incorreu em algum desses tipos. A imperícia é quando você manda as informações erradas, equivocadas, e isso gera um dano, um prejuízo para o seu cliente. Lembrando, aqui vem um destaque, esse prejuízo precisa causar um dano, ele tem que ter um dano. Se esse prejuízo não, se essa negligência, imprudência ou imperícia não causou um dano ao seu cliente, então não existe a responsabilidade civil. A responsabilidade civil do Código Civil entre cliente e contador, contador e cliente, ela necessariamente precisa do dano causado e da falha do profissional. Tem que estar ligado a essas duas falhas. Quer ver um exemplo? Você tem toda a documentação, um exemplo onde não caberia a responsabilidade civil do Código Civil. Você tem toda a documentação, você recebeu toda a documentação, conferiu toda a documentação, transmitiu a obrigação acessória e está tudo perfeito. De repente, você recebe uma notificação de fiscalização, seu cliente recebe também, em conjunto, essa notificação de fiscalização. E lá tem constatado uma omissão. Aí você tem que começar a refletir e pensar, e eu deixei aqui para vocês a legislação, vocês podem ver aqui embaixo aqui a legislação, é o Código Civil Brasileiro, é do artigo 1177 ao 1195. Então, seu cliente recebeu uma fiscalização por alguma coisa que ele omitiu na documentação que enviou para o escritório e o escritório enviou a documentação correta que ele tinha em mãos para a fiscalização. Percebam que quem omitiu não foi o contador, quem omitiu foi o cliente. E aqui está quebrada o nexo.
Você causou o dano? Você é o responsável pela imperícia, imprudência e negligência? Não. Você, contador, não é o responsável por isso. O responsável é unicamente o seu cliente. Só que eu quero chamar a atenção de vocês, colegas contadores, para um ponto muito importante. Você tem o ônus de fazer prova disso. Você tem que provar isso. Mesmo você estando correto, estando certo, você tem que provar isso. E aguarda aqui que daqui a pouquinho vai ter um slide só sobre isso, só sobre as formas como você pode produzir essas provas. Antes eu quero falar para vocês que eu destaquei aqui o parágrafo único do artigo 1177. É o primeiro artigo aqui da legislação que eu separei para vocês lerem. E eu quero fazer a leitura aqui junto com vocês desse artigo. No exercício das suas funções, esse artigo está falando do contador, tá? É o profissional da contabilidade. Os prepostos são pessoalmente responsáveis. Essa palavra preposto aqui, eu quero pedir licença para vocês para explicar ela, que ela é uma palavra, a lei é antiga, essa lei ela é antiga e na época chamava-se os contadores de prepostos. Então não se sinta ofendido aqui com essa palavra de preposto, entenda preposto como que profissional da contabilidade, trazendo hoje para os dias atuais. Então, os profissionais da contabilidade são pessoalmente responsáveis. E aqui tem duas hipóteses. Perante os preponentes, que são os clientes, pelos atos culposos, que é a negligência, a imprudência e a imperícia. E perante terceiro, solidariamente com o preponente, com o cliente, em conjunto com o cliente, solidário ao cliente, pelos atos dolosos. E essa palavra, atos dolosos, essa expressão é a mais interessante aqui para o nosso case, para o que a gente está debatendo, que é a responsabilidade tributária. Então, crava esse pedacinho da lei. Veja que o contador só vai responder junto com o cliente perante terceiros. Quem são esses terceiros? É o fisco. O principal aqui do nosso debate é o fisco, tá? Então, aguarda aí que eu já vou explicar para vocês. Vamos avançar mais um slide aqui, que eu trouxe mais uns temas importantes para vocês. Eu trouxe aqui mais 3 legislações que é muito, muito importante que você, profissional da contabilidade, tenha o conhecimento que elas existem. Faça uma leitura simples dessas legislações. São umas legislações tranquilas, não tem muitas páginas para você ler, são poucos artigos, mas que é de muita, muita importância para o profissional da contabilidade, que é a lei de crimes contra a ordem tributária, para você entender quais são os crimes para você poder orientar o seu cliente. A lei 9.613, que é a lei dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, que é para você orientar o seu cliente, que isso é um crime, está previsto nessa legislação, então tem uma pena sobre isso. E a lei 12.850, que são das organizações e associações criminosas. Por exemplo, tem lá 10 empresas do mesmo grupo econômico e você, profissional da contabilidade, pode ser indiciado aqui, pode ser investigado sobre o crime de organização criminosa, porque você é contador dessas 10 empresas e essas 10 empresas estão sendo investigadas. Então é muito importante você ter a leitura, você ter o conhecimento dessas legislações. Avançando aqui, eu queria voltar na palavra doloso. E aqui eu trouxe para vocês 2 temas muito, muito interessantes, que é a responsabilidade objetiva e a responsabilidade subjetiva. O que isso quer dizer? Dentro do direito, a responsabilidade objetiva é aquela responsabilidade automática. Aconteceu o fato, não se apura nada, existe o fato, aconteceu o erro lá da escrituração, aconteceu a omissão lá de receita na escrituração fiscal, digital, aconteceu alguma coisa lá, objetivamente já imputaria a responsabilidade para o profissional da contabilidade. Só que, olhando lá o parágrafo único do artigo 1177 do Código Civil,
está expressamente escrito, previsto na legislação, que o profissional da contabilidade só responde perante terceiros pelo ato doloso. Então aqui é uma responsabilidade subjetiva. Não existe a responsabilidade direta, objetiva. Só existe a responsabilidade subjetiva. E o que isso tem a ver com nós profissionais da contabilidade? Tem tudo a ver. A responsabilidade subjetiva precisa ser apurada. O fisco precisa comprovar, e não é por suposições, não é por aparência, por analogia ou qualquer outro tipo de análise feita ao caso. Ele precisa comprovar que o profissional da contabilidade agiu dolosamente. Ele tinha a intenção de, em conjunto com a empresa, com o cliente, praticar sonegação. E qual que é o principal liame aqui entre esse dolo? Qual que seria a principal prova? Comprovar que o profissional da contabilidade teve um benefício econômico, ele se valeu de receber algum dinheiro, alguma coisa, para que esse dolo, para que essa fraude ocorresse. Então, ele estava na intenção, ele agiu com a intenção, ele fez todos os preparatórios e concluiu os atos ali de sonegação, e ele ainda recebeu a vantagem econômica ali para ele praticar. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque vocês viram ali no comecinho, no parágrafo único do 1177, que perante terceiros só responde se houver o dolo, se tiver comprovada essa subjetividade, essa qualificação dessa sonegação. E muitas das vezes o profissional da contabilidade recebe toda a documentação e ele também é enganado, ele também é ocultado dele que tinha aquela sonegação, que tinha aquela omissão de receita, aquela omissão de alguma coisa dentro da escrituração. Então vocês percebam a diferença entre a responsabilidade objetiva e a subjetiva. E isso é muito importante para você, profissional da contabilidade, entender. E daqui a pouquinho, nos próximos slides, você vai entender quais são as ferramentas onde você caracteriza essas provas de que o profissional da contabilidade não teve nada a ver com aquela omissão omitida lá pelo cliente que você acabou sendo enganado junto. Trazendo aqui para o nosso debate, para o nosso tema, o foco principal aqui da nossa live de hoje, que é a responsabilidade solidária aqui do profissional da contabilidade do Estado de Mato Grosso. Esse artigo está previsto na Lei 7.098, de 1998, é a lei geral do ICMS aqui do Estado do Mato Grosso. E o artigo 18C, aonde esse artigo já sofreu uma ação de inconstitucionalidade, a ADI número 4845, julgada já no STF, aonde existia aqui o parágrafo único, aonde estendia essa responsabilidade solidária para qualquer tipo de pessoa, terceiro, que porventura tivesse ali um nome envolvido em qualquer tipo de descumprimento de obrigação, qualquer tipo de investigação, qualquer tipo de fraude identificada pelo fisco. Vamos fazer a leitura, vocês estão vendo aqui, eu deixei umas partes coloridas, que é a separação, a leitura separada. Essa é uma técnica de sistematização do artigo, para você ler o artigo de uma forma que você destaque os pontos mais importantes. Então, responde solidariamente com o sujeito passivo pelas informações praticadas, pelas infrações praticadas, veja, aqui está o subjetivo, em relação às disposições desta lei e demais obrigações contidas na legislação tributária, que é o que? Aqui a lei é do ICMS e as obrigações são as obrigações acessórias. O profissional da contabilidade, destacou o profissional, responsável pela escrituração fiscal e o contábil do contribuinte, e aqui eu quero destacar esse ponto já com vocês, no que pertine à prestação de informações com omissão ou falsidade. E essas duas palavras aqui, omissão e falsidade, eu também quero destacar com vocês.
Então, você é responsável pela escrituração do seu cliente? A maioria das vezes não. Você confere, pega o arquivo SPED lá do seu cliente, examina ele dentro do sistema contábil para o quê? Para absorver as informações para o plano contábil. Aí você valida esse arquivo dentro de um programa da própria Receita Federal, os PVAs, os programas validadores, para ver se o arquivo está ok para a transmissão. A maioria das vezes, os escritórios fazem isso. Então perceba, quem foi que gerou o arquivo SPED? Não foi você, não foi o escritório. Quem gerou o arquivo SPED foi o cliente. Você efetuou a transmissão, então são responsabilidades diferentes. Você não era o responsável pelo SPED, que é as entradas e as saídas do cliente. O cliente mesmo é o responsável pelas entradas e saídas. E isso tem que ficar muito bem esclarecido e delimitado. Contábil do contribuinte. Veja, a escrituração contábil é essa sim, é o contador que faz a contabilidade. Então veja, você pegou lá o arquivo SPED CMS-PI para construir o arquivo contábil. Esse é a sua importância aqui dentro do artigo. Aí a segunda parte, pelas infrações, pela prestação de informações com omissão ou falsidade. Então vamos falar primeiro da omissão. Já falei bastante aqui da omissão. O seu cliente mandou a documentação, está tudo perfeita para você, e você não sabe que tem uma omissão ali e você efetuou a transmissão desse arquivo gerado lá pelo seu cliente. Então você não sabia dessa omissão, então você não é responsável por essa omissão. Agora, ou falsidade, aqui o contador tem que tomar muito cuidado na falsidade, porque de repente o seu cliente está lá com uma omissão de receita e a omissão de receita vai estourar o financeiro dele, ele não tem recursos para pagar todas as despesas e ele está pagando despesa e essa omissão de receita vai aparecer, lógico, porque o caixa vai faltar dinheiro para pagar toda essa despesa. Aqui existe uma indução. Às vezes o profissional ele acredita que ele é obrigado a fechar o caixa, ele é obrigado a suplementar ali o caixa e fazer esse caixa fechar. E aqui eu queria destacar para os colegas que você não é obrigado a fazer essa conciliação que ela dê certo. Você só tem a responsabilidade de prestar as informações que o seu cliente tem, que ele tem disponível. E só que se você aqui fizer qualquer coisa para que esse caixa feche, aqui você está cometendo a falsidade. Porque você não teria, em tese, nenhum documento na mão para comprovar isso. Então, muito cuidado aqui nesse detalhe da falsidade. É a única palavra aqui dessa legislação que pode fazer você incorrer na responsabilidade solidária tributária aqui no estado de Mato Grosso. Então, observe essa palavra, falsidade, e traga ela para o seu dia a dia e veja se você está praticando algum ato que pode ser considerado falsidade. O que é a falsidade? Você prestou uma informação e não veio do seu cliente essa informação. Você criou essa informação ali no anseio de não cair numa imperícia, num erro técnico, que seria o quê? Um caixa estourado. Vamos avançar aqui mais um pouquinho, está terminando a aula já. Eu quero trazer para vocês aqui a legislação, o Código Tributário Nacional. É importante você entender que o artigo 121, o 124, o 134 e o 135 são os artigos responsáveis por essa legislação, por essa responsabilidade solidária. O 121 fala do sujeito passivo. Aqui você tem que entender que o sujeito passivo você não decorre da lei, aqui seria uma transferência, está imputando você como sujeito passivo solidário. O dispositivo lá no Código Tributário Nacional que faz isso é o 124, inciso 2, que é a solidariedade por infração de lei. Como que o fisco trabalha? O fisco trabalha esse 124.2 com o 1177 do Código Civil, dizendo que
O contador tem a responsabilidade civil lá do Código Civil e traz ela para o tributário. Isso demanda uma discussão jurídica aí entre você e o seu advogado. E o artigo 134 e o 135, que são os artigos que trazem o rol de pessoas dentro do Código Tributário Nacional que podem ser responsabilizadas. E muito, muito importante a ADI 4845 aqui do Estado de Mato Grosso. Essa ADI é referente à Lei 7.098, parágrafo único lá do artigo 18C. Essa ADI criou uma tese, elaborou uma tese dentro do STF, aonde delimitou que só pode ser responsabilizado um terceiro dentro desse rol aqui do 134 ao 135. E qual que é o artigo, o principal artigo que o fisco usa para trazer a responsabilidade para o profissional da contabilidade? É o 135, e eu quero fazer a leitura dele aqui detalhada com vocês, desses pontos que eu destaquei. Então, são pessoalmente responsáveis, olha só, pessoalmente responsáveis. Você vai responder com o seu CPF pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados. Veja, aqui é pagamento de tributo. E eu quero destacar que já tem uma tese pacificada dentro do STJ que o simples atraso, você gerou a guia dos tributos, mandou para o seu cliente e o seu cliente não pagou. Esse atraso não gera responsabilidade tributária do contador, tá? Então, já tem julgado pacífico na sistemática de julgados repetitivos do STJ, dizendo que não é o simples atraso não gera responsabilidade do contador como terceiro, uma responsabilidade solidária perante o fisco. Então, essa aqui você já está afastado dela. Porém, atos praticados com excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatutos. Vejam, 4 hipóteses. Excesso de poder é o administrador da empresa. Supomos que você é contador e você tem poder de administração da empresa. Então, aqui você responde solidariamente. Infração de lei é a parte da legislação onde o fisco combina lá com 1177 do Código Civil. Contrato social é só se o contador fizer parte do contrato social. Ou estatutos, que é a parte das empresas que são reguladas por estatuto. E o inciso 2 aqui, o mandatário, os prepostos e empregados. Aqui você tem que ter muita cautela. Mandatário é quando você, contador, tem procuração para tomar decisões da empresa, do seu cliente. Então, muito cuidado com esse tipo de procuração, onde você é mandatário da empresa. Você vai em banco, você compra, você vende, você faz alguma coisa, você responde ao fisco perante a empresa através de procuração. Muito cuidado com essas procurações. Os prepostos, onde você se coloca lá dentro do cadastro fiscal, você se coloca como preposto da empresa. E os empregados, que aqui eu trago a atenção dos contadores CLT, os internos, os que são contadores internos das empresas registrados CLT, que também tem que tomar cuidado e estabelecer muito bem a sua obrigação ali dentro desse contrato. Trazido aqui toda a legislação, tudo o que implica essa responsabilidade solidária do profissional da contabilidade, eu queria trazer aqui no final para vocês quais são as ferramentas que você pode usar em favor das provas para você dizer que você não estava solidário com aquele ato praticado pelo seu cliente. A primeira delas é o registro. Você deve registrar a comunicação via e-mail, WhatsApp, protocolo, gravação de ligação telefônica, gravação de reunião que você fez com o seu cliente, aonde você apresentou para ele o risco fiscal, você apresentou para ele o problema que aquilo ali pode causar, você já leu ali as leis que eu deixei para você de crime contra a ordem tributária, lavagem ou cotação de bens, organização criminosa. Você fez a leitura, já explicou isso para o seu cliente, você tem que ter isso protocolado dentro do seu escritório. Você precisa dessas informações documentadas, tá?
Você deve observar a documentação que o cliente afirme. Você tem que ter isso afirmado pelo seu cliente. São declarações, são memorandos, recibo de documentação, entrega de documentação, a famosa carta de responsabilidade do CFC, aquela carta onde os administradores das empresas são responsáveis civil e criminalmente pelas atitudes que eles estão cometendo, praticando e pelas informações que estão prestando para o escritório contábil. Então, ali você vai colocar quem é que toma a decisão dentro da empresa. O contador está isento, ele não toma a decisão. E você vai colocar ali qual que é a responsabilidade sobre a elaboração do arquivo SPED, responsabilidade da empresa, transmissão, o simples transmitente da obrigação, o contador. Então, são cláusulas que você tem que começar a acordar com os seus clientes. Previsão expressa de obrigação que o cliente tem com o contador. Não ocultar nenhum tipo de informação para a escrituração contábil. Não ocultar nenhum tipo de receita. São informações que tem que constar ali no seu contrato de prestação de serviço ou nos protocolos, os aditivos que você vai fazer a partir de agora. Responsabilidade pelo arquivamento de livros, impressos digitais e demais documentos contábeis. Veja, o contador, ele classifica, organiza e escritura. Ele não é quem produz os documentos. Então, deixe isso muito bem delimitado, que toda a informação, o conteúdo dos documentos trazidos para a contabilidade são única e exclusivamente de responsabilidade do cliente. Não é o contador que praticou aqueles documentos, que confeccionou aqueles documentos. E aqui eu ressalto aquela palavra que eu destaquei, que se chama falsidade. Então você tem que estar muito ciente que não pode ser feito nenhum documento que não seja advindo do seu cliente, que não tenha origem no cliente. Quais as outras medidas aqui? Declaração do cliente no que diz respeito a informações prestadas ao contador por todos os meios de comunicação idôneamente aceitos, o dever de conferência e precisão dos dados informados. Olha que importante, o cliente mandou para você o arquivo SPED, você validou ali, está pronto o arquivo para ser transmitido ao fisco. Você vai gerar um relatório, olha, aqui consta tanto de receita, tanto de despesa, tanto de crédito de tributo, tanto de débito de tributo. Manda isso por e-mail para o seu cliente e pede para ele validar. O cliente vai concordar, vai dizer que está correta aquela informação, vai devolver para você e só depois disso que você vai transmitir. Então, é uma burocracia mais para o escritório? Sim. Você precisa disso para todos os clientes? Eu acredito que não. Você tem que pesar isso dentro do seu escritório, fazer uma seleção dos seus clientes, conhecer os seus clientes e ver qual é o cliente que você precisa ter essa ferramenta. E esses clientes pontuais que você precisa ter essa ferramenta vai proteger você, vai resguardar o seu escritório de cometer um ato ilícito. Declaração do cliente a respeito das normas básicas de compliance, são aquelas leis que eu deixei aqui no começo para você. Se você perdeu, volta lá depois e assiste de novo, que vai estar disponível esse vídeo aqui para vocês. Cientificação do cliente a respeito das obrigações do contrato perante o COAF e demais informações. Veja, o COAF é o conselho onde o contador tem que fazer a declaração de operações suspeitas. Então, deixe o seu cliente ciente que se tiver uma operação suspeita, você é obrigado a informar o COAF. Você não vai ter, não é uma faculdade, uma escolha, você é obrigado a informar o COAF. Para contadores que sejam funcionários, que eu falei, tem os empregados, que é aquela palavra empregados lá do artigo 135 do CTN. A delimitação específica, veja, você não é que produz os arquivos, você não fatura, você não compra, você não vende, você apenas reflete o que aconteceu durante o mês, dentro da empresa, você reflete em números, você pega um de acordo do seu superior da empresa, seja o administrador, o financeiro, a pessoa que tem a responsabilidade pela empresa, você pega um de acordo dela que aquelas informações estão corretas e você é simplesmente a ferramenta que transmite ao fisco, você é um operacionalizador daquilo ali.
Então você tenha o cuidado, se você é CLT, de ter isso dentro da empresa que você trabalha. Finalizando, eu vou deixar aqui as minhas redes sociais para vocês acessarem. No Instagram é @recurso-raiz e no Facebook também é @recurso-raiz. Voltei aqui para a tela grande. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que tenha ajudado você, profissional da contabilidade, e que você gostou, comenta aqui, curte esse vídeo. O jogo aqui do YouTube é esse. Compartilhe esse vídeo nos seus canais aí, nos seus grupos de WhatsApp, e vamos fortalecer a profissão contábil aí. Esse é o nosso objetivo aqui do Recurso Raiz. Muito obrigado pela sua presença.